Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Leitura Domingueira sob o testemunho dela. Olha aqui, da minha nova safra dos meus amigos escritores, estamos com a gigante, maravilhosa, com a grande Clarice Lispector, uma das maiores escritoras do Brasil e do mundo de todos os tempos. Está aqui Clarice Lispector, que vai ser a testemunha privilegiada desse Leitura Domingueira de hoje, tá bom? E eu vou trazer um autor aqui, como eu sempre trago, né? Aqueles autores pelos quais eu sou apaixonado. E esse é um peruano, eu não estou falando de Vargas Llosa, que é outro que que me encanta a literatura dele, mas estou falando de Júlio Ramón Ribeiro, né? Contemporâneo do Vargas Llosa, mas é um outro escritor aí de grande qualidade, um dos maiores contistas que nós tivemos. E vamos trabalhar naquele esquema que eu tenho trabalhado com vocês. É um conto que eu vou trazer hoje, é o melhor conto dele, na minha opinião. Maravilhoso, título de acho que talvez do livro mais importante dele. E eu vou fazer aquele esquema de sempre. Vou fazer um resumo para vocês do que é o conto, para vocês entenderem, porque é um conto longo, e lerei a parte final do conto, mas recomendo que vocês busquem o texto e leiam a íntegra. É maravilhoso, tá bom? Vamos primeiro conhecer o nosso autor? Olha lá então, Júlio Ramón Ribeiro foi um escritor peruano amplamente considerado um dos maiores contistas da literatura latino-americana. Ele nasceu em Lima em 31 de agosto de 1929 e faleceu na mesma cidade em 4 de setembro de 1994. O autor pertenceu à célebre geração de 50 de seu país, ao lado de nomes como Mário Vargas Llosa, ao contrário de outros contemporâneos do boom latino-americano que focavam no realismo mágico. Ribeiro adotou uma vertente realista, urbana e psicológica. Principais características da obras dele, olha lá: foco nos marginalizados, deu voz aos esquecidos, burocratas, migrantes e classes médias empobrecidas. Estilo realista irônico, combinou uma observação social precisa com doses de ceticismo e melancolia. A eloquência do mudo, conceito que define seu esforço em narrar a vida daqueles que não têm voz na sociedade. Fracasso e desilusão. Seus personagens frequentemente enfrentam a frustração de expectativa e o peso do cotidiano. Livros de destaque: La Palabra del Mudo, antologia monumental que reúne a quase totalidade de seus contos. Os Urubus Sem Penas, que é esse que nós vamos trazer neste domingo, nesta edição do Leitura Domingueira, que é o título, como eu falei, do livro, de 1955, sua primeira coletânea de contos, cuja história principal expõe a exploração infantil na periferia de Lima. Ausente por tempo indeterminado, edição publicada no Brasil pela editora Carambaia, contendo contos de tom melancólico e urbano e prosas apátridas, livro de reflexões, aforismos e fragmentos que escapam às classificações. O Júlio Ramón Ribeiro viveu muito tempo no exterior, né? Então, por isso aí, esse último título aqui da prosas apátridas, né? Que ele voltou para Lima já no final de sua vida. Mas vamos agora fazer um resumo do conto que nós vamos ler para vocês neste domingo. Os Urubus Sem Penas é um famoso conto do escritor peruano Júlio Ramón Ribeiro, publicado em 1955. A história mostra dois netos, Efraim e Henrique, que são forçados pelo avô doente a catar restos no lixo para alimentar um porco faminto, enquanto o narrador chama as crianças empobrecidas de Urubus Sem Penas. Resumo da obra e temas. A trama: os garotos buscam comida em lixões nas margens da cidade para engordar o porco do avô, enfrentando frio, ferimentos e extrema miséria. O título: Os Urubus Sem Penas são os próprios meninos que disputam os restos do lixo urbano junto com aves reais de rapina. Crítica social: o autor retrata a crueldade da pobreza urbana e a desumanização dos marginalizados sem recorrer ao melodrama excessivo, tá bom? E é isso aí, agora vamos para a leitura do nosso conto Urubus Sem Penas,
Derúlio Ramon Ribeiro, que vai acompanhar com a gente aqui. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler primeiro, fazer uma mudança aqui no sistema. Eu vou fazer uma leitura inicial da abertura do conto e depois a gente vai para a parte final, beleza? Então vamos lá então. Os Urubus Sem Penas. Às 6 da manhã, a cidade se levanta na ponta dos pés e começa a dar seus primeiros passos. Uma névoa fina dissolve o perfil dos objetos e cria como uma atmosfera encantada. Parece que as pessoas que percorrem a cidade a essa hora são feitas de outra substância que pertence a uma espécie de vida fantasmagórica. As beatas se arrastam com dificuldade até desaparecer nos pórticos das igrejas. Os notívagos, amaciados pela noite, voltam para casa enrolados em cachecóis e melancolia. Os lixeiros começam seu passeio sinistro pela Avenida Pardo, munidos de vassouras e carrinhos. A essa hora se vêem também operários indo em direção à parada do bonde, policiais bocejando encostados nas árvores, entregadores de jornais roxos de frio, empregadas pondo os latões de lixo para fora. A essa hora, por fim, como se chamados por uma ordem misteriosa, aparecem os urubus sem penas. A essa hora, o velho Dom Santos põe sua perna de pau e, sentando-se no colchão, começa a berrar: "Vamos levantar! Efraim, Henrique, está na hora!" Os dois garotos correm para o córrego que passa pelo quintal, esfregando os olhos remelentos. Com a tranquilidade da noite, a água se aquietou e em seu fundo transparente pode-se ver o mato crescendo e pequenas larvas deslizando ágeis. Depois de jogar água no rosto, cada um pega sua lata e os dois saem para a rua. Dom Santos, enquanto isso, se aproxima do chiqueiro e com sua longa vara golpeia o lombo do porco, que se refestela entre os rebotalhos. "Ainda falta um pouco, marrano. Pode esperar que sua vez já vai chegar." Efraim e Henrique se demoram no caminho, subindo nas árvores para pegar amoras ou recolhendo pedras daquelas pontiagudas que cortam o ar e ferem pelas costas. Chegam ainda de madrugada a seu domínio, uma longa rua cheia de casas elegantes que desemboca no cais. Eles não são os únicos. Entre outros quintais, entre outros subúrbios, alguém deu o sinal e muitos se levantaram. Uns trazem latas, outros caixas de papelão, às vezes basta um jornal velho. Sem se reconhecerem, formam uma espécie de organização clandestina que se espalha por toda a cidade. Há aqueles que vagueiam pelos edifícios públicos, outros escolheram os parques ou lixões. Até os cachorros já têm seus hábitos, seus itinerários, sabiamente instruídos pela miséria. Henrique e Efraim, depois de um breve descanso, começam o trabalho. Cada um escolhe um lado da calçada. Os latões de lixo estão alinhados diante das portas. É preciso esvaziá-los por completo e depois começar a exploração. Uma lixeira é sempre uma caixa de surpresa. Pode-se encontrar latas de sardinhas, sapatos velhos, pedaços de pão, ratos mortos, algodões imundos. Para eles só interessam as sobras de comida. Lá no chiqueiro, Pascoal recebe qualquer coisa, mas prefere verduras um pouco decompostas. Ao entrar no quintal, sentiu um ar opressor resistente que o fez parar. Era como se ali no limiar do portão terminasse um mundo e começasse outro, feito de barro, de rugidos, de penitências absurdas. O mais surpreendente era, no entanto, que dessa vez reinava no quintal uma calma carregada de maus presságios, como se toda a violência estivesse se equilibrando a ponto de desabar. O avô, parado na beira do chiqueiro, olhava para o fundo. Parecia uma árvore que crescia a partir da perna de pau. Henrique fez barulho, mas o avô não se mexeu. "Aqui estão as latas." Dom Santos lhe deu as costas e ficou imóvel. Henrique soltou as latas e correu irritado até o quarto. Efraim mal ouviu. Começou a gemer. "Pedro, Pedro!" O que aconteceu? O Pedro mordeu o avô. O avô pegou a vara. Depois escutei o Pedro ladrar. Henrique saiu do quarto. "Pedro, vem cá." "Onde está você, Pedro?" Ninguém respondeu. O avô continuava imóvel com o olhar fixo na parede. Henrique teve um mau presságio. Deu um pulo, aproximou-se do velho. "Onde está o Pedro?" Seu olhar se dirigiu ao chiqueiro. Pascoal devorava algo no meio da lama.
ainda restavam as pernas e o rabo do cachorro. Ou seja, pessoal, Pedro era o cachorro, tá bom? Só para contextualizar. Não, gritou tapando os olhos. Não, não. E através das lágrimas procurou o olhar do avô. Este o evitou, virando-se com dificuldade sobre sua perna de pau. Henrique começou a girar em volta dele, puxando sua camisa, gritando, dando pontapés, tentando olhar nos olhos do avô e encontrar uma resposta. Por que você fez isso? Por quê? O avô não respondia. Por fim, impaciente, deu um empurrão no neto que o fez rolar pela terra. Do chão, Henrique observou o velho que, como um gigante, olhava obstinadamente o banquete de Pascoal. Estendendo a mão, encontrou a vara toda manchada de sangue. Com ela, levantou-se na ponta dos pés e se aproximou do velho. Vire, gritou, vire! Quando Dom Santos se virou, divisou a vara que cortava o ar e estalava contra sua bochecha. Tome, bradou Henrique e levantou a mão novamente, mas de súbito se deteve com medo do que estava fazendo. E lançando a vara no chão, olhou para o avô quase arrependido. O velho, com as mãos no rosto, retrocedeu um passo. Sua perna de pau tocou a terra úmida. Ele resvalou e, dando um grito, caiu de costas no chiqueiro. Henrique retrocedeu alguns passos. Primeiro apurou o ouvido, mas não se escutava nenhum ruído. Pouco a pouco foi se aproximando. O avô, com a perna de pau quebrada, estava caído de costas na lama. Tinha a boca aberta e seus olhos procuravam Pascoal, que havia se refugiado num canto e fuçava desconfiado na lama. Henrique foi se afastando com o mesmo silêncio com que havia se aproximado. Provavelmente o avô conseguiu divisá-lo, pois enquanto ele corria para o quarto, pareceu que Dom Santos falava seu nome com um tom de ternura que Henrique nunca havia escutado. Aqui, Henrique, aqui, vamos! Exclamou Henrique, precipitando-se sobre o irmão. Vamos, Efraim, o velho caiu no chiqueiro. Temos que ir embora daqui. Para onde? Perguntou Efraim. Para qualquer lugar, para o lixão, para onde a gente possa comer alguma coisa, lá onde ficam os urubus. Não consigo ficar de pé. Henrique levantou o irmão com ambas as mãos e o apertou contra o peito. Abraçados até formar uma só pessoa, cruzaram lentamente o quintal. Quando abriram o portão da rua, perceberam que a madrugada tinha terminado e que a cidade desperta e viva abria diante deles sua gigantesca mandíbula. Lá do chiqueiro chegava o rumor de uma batalha. Paris, 1954. Maravilhoso conto! Eu recomendo que vocês leiam a íntegra, tá bom?